Olhadinha no exemplo 5 da página 22, e ali ele fala assim, ele mostra uma figura que eu tentei representar aqui, tá meio erradinho, né? Mas matematicamente vocês vão entender. Que aí no final ele fala assim, ó, o valor de x para que a área achurada seja a máxima. E não tem área achurada nenhuma, tá? Mas então vocês pintem essa parte de baixo aqui, então seria o retângulo maior descontando esses triângulos aí, seria a área achurada. Bom, vamos às informações que ele fala ali. Então, na parede da sala de aula do Manolito, que tem 4 de altura por 6 de largura. Bom, então a 6 de largura já tá aparecendo aqui no meu desenho, né? O que faltou foi o 4 de altura, tá? E será pintado um painel conforme a figura e o valor de x para que a área achurada seja máxima. Sempre que ele falar em máximo ou mínimo, nós vamos lembrar do vértice, tá, gente? Seja do x do vértice ou do y do vértice. Mas primeiro vamos interpretar da onde que sai, então, essa função quadrática, né? Você tá falando em vértice, deve ter alguma função quadrática aí. O que que ele quer? Ele quer a área achurada. O que que é o que eu já tinha descrito para vocês entenderem a minha figura? Seria a área do retângulo, né, maior, menos a área desses dois triângulos. A gente não chegou a comentar ainda, não vimos a matéria, mas é algo que já tem que ser conhecido de vocês. Que a área do retângulo é sempre dado por base vezes altura, e a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, tá? Então, vou botar aqui um quadradinho e aqui um triângulo, tá? Então, é isso aqui que nós vamos utilizar. Então, nós vamos utilizar a área do retângulo maior menos a área dos dois triângulos ali para poder formar a nossa função quadrática. Bom, qual seria a área, então, do retângulo maior? Qual que é a nossa base? 6, né? E a altura é 4. Então, a área do retângulo maior lá é 6 vezes 4, que dá 24. Depois, vamos fazer a área desse triângulo, vou chamar de 1 aqui. Aqui de 1 e aqui de 2. A área do triângulo 1, vai ser o quê? Base, vamos pensar nele assim virado, né? Qual seria a base? 4x, e qual seria a altura dele? X, né? Então, a base é 4x, e a altura dele é x, e isso dividido por 2, né? Pela fórmula. Então, nós vamos ficar com 4x ao quadrado sobre 2, ou aqui vai dar 2x ao quadrado. Agora, vamos para a área do triângulo 2, tá? Então, qual seria a base dele lá? Agora para nós. Vamos pensar assim. Vamos pensar assim de novo. Esse ladinho aqui, quanto que vai valer? Vai valer 6 menos 4x. Concordam comigo? Ó. Então, esse ladinho aqui, que seria a base para nós, é 6, que é o todo, menos o 4x que eu conheço, tá? Então, a nossa base é 6 menos 4x. E a altura? A altura, 2, né? Como já estava escrito ali, sobre 2. E aí, 2 com 2 aqui, então eu vou ficar com 6 menos 4x. Mas o que eu disse para vocês? Como é que nós vamos formar a função quadrática? Fazendo a área do retângulo menos a área dos dois aqui. Então, seria assim, ó. Então, a área total, não sei, vamos colocar f de x, né? Que já vai dar uma função mesmo. Vai ser 24 menos 2x ao quadrado, mais essa área aqui, 6 menos 4x, tá? Então, essa é a área do retângulo do triângulo 1 e essa é a área do triângulo 2, tá? Vamos organizar aqui, então, como é que vai ficar. Primeiro, vamos botar com x ao quadrado. Fica com esse menos aqui de fora, fica menos 2x ao quadrado. Agora, o elemento que tem x, né? O termo que tem x. Menos com menos vai ficar mais 4x. E aqui, o termo independente, ainda eu tenho que resolver. 24 menos 6, que vai nos dar o quê? 18, mais 18. Beleza? Então, essa é a nossa função, é com ela que nós vamos trabalhar agora, máximo e mínimo. Bom, máximo e mínimo do quê? Vamos olhar de novo a questão. O valor de x, para que a área seja máxima. Então, o que ele quer? Ele quer o x do vértice. Então, nós já estamos falando em máximo, porque
Ó, o A é negativo. Quando o A é negativo, nós temos o vértice lá em cima, que a gente chama de máximo, né? Então, eu vou me preocupar apenas com o x do vértice. Qual que é a fórmula? Menos B sobre 2 vezes A. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos elementos. Quem que é o A? O A é menos 2, o B é 4 e o C é 18, tá? Então, vamos resolver aqui. O x do vértice, então, vai ser menos 4 sobre 2 vezes menos 2. Ou seja, menos 4 sobre menos 4, que vai nos dar 1, que é a nossa resposta. Então, o valor do x, para que a área seja máxima, é x igual a 1. Se ele perguntasse qual a área máxima, aí nós teríamos que achar o y do vértice, tá? Porque ele estaria falando sobre o f de x. Beleza? Vamos então para a questão número 6. A questão número 6 nos fala, nos fala que uma empresa construtora dividiu um terreno em lotes retangulares de tamanhos diferentes. Porém, todos têm o mesmo perímetro. Então, o perímetro sempre vai ser 200 metros. Qual a maior área em metros quadrados que cada um desses lotes pode ter? Então, quando a gente está falando em perímetro, deixa eu desenhar aqui um retângulo para vocês. Eu estou falando do perímetro de um retângulo qualquer. Então, o que eu vou ter? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu tenho lotes retangulares, eu tenho aqui, vou chamar de A e aqui de B, né? Então, eu vou somar esse lado mais esse lado aqui vai ser A também, né? E esse lado vai ser B. Então, nosso perímetro vai ser A mais B mais A mais B, né? Ou seja, nosso perímetro vai ser 2A mais 2B. Colocando 2 em evidência ainda só pra gente ir, né? Tirando 2 do primeiro termo, sobra A. Tirando 2 do segundo termo, sobra B. Então, o nosso perímetro de qualquer retângulo seria esse, tá? 2 que multiplica A mais B. Só que ele já tá falando que o perímetro tem que ser igual a 200. Então, eu já tiro daqui que 2A mais B é igual a 200. A mais B é igual a 200 dividido por 2. Ou seja, A mais B é igual a 100, tá? Então, já achei uma equação aí com duas incógnitas. Outra coisa que ele pede é que a área seja máxima. Como é que eu calculo, então, a área do retângulo? Como eu já tinha dito para vocês, é base vezes altura, né? Então, qual que é a nossa base aqui? É A. E qual que é a altura? B. Daqui, dessa equação que nós já formamos, eu posso isolar ou o A ou o B, tanto faz, tá, gente? Eu vou isolar o A. Então, o nosso A vai ser o quê? 100 menos B. Então, já dá para substituir aqui. Aonde tem A, eu vou colocar 100 menos B, vezes B, tá? Bom, agora como é que eu resolvo isso aqui? Fazendo a distributiva. Então, nós temos que a área vai ser o quê? 100B menos B vezes B, menos B ao quadrado. Tá? Então, essa aí seria a nossa função, vamos dizer assim, né? Então, em função de B, nossa função só para a gente organizar vai ser menos B ao quadrado mais 100B. O que ele tá falando ali, então? Como eu disse para vocês, assim que nem um exemplo 5. Eu quero a maior área, eu não quero a maior altura. Se eu quisesse a maior altura, eu teria que achar o B do vértice, aqui no caso o X do vértice, que é a nossa variável independente. Mas ele tá pedindo a maior área, então ele tá querendo o quê? O Y do vértice. Como é que eu acho o Y do vértice, então? O Y do vértice é o quê? Menos delta sobre 4 vezes A. Só que temos que calcular o delta. Vamos tirar os elementos aqui, né? O A vale menos 1, o B vale 100 e o C vale 0. Vamos fazer o delta, então, primeiro. Que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado, quem que é o nosso B? É 100. 100 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é 0. Então, esse elemento aqui já era. Nós vamos ficar com 100 ao quadrado, dobra os zeros. Então, vai ficar 10.000. Voltando, então, na fórmula do Y do vértice.
Já temos o delta, vai ser menos 10.000 dividido por 4 vezes o A, que é menos 1. Ou seja, y do vértice vai ser menos 1.000 dividido por menos 4. O nosso y do vértice vai ser igual, opa, faltou um zero aqui, 2.500 metros quadrados, tá? Então, mais uma vez, se ele tivesse pedindo a altura ou a base, que era um dos elementos aqui, no caso da nossa função era a altura, né, que era de forma independente, aí eu faria o x do vértice. Mas como ele estava pedindo a área, era o y do vértice, então a gente resolve pela fórmula do y do vértice menos delta sobre 4a.